Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá e que a palavra do Senhor molde a nossa vida, construa o nosso caráter de acordo com os princípios da Tua palavra, que a nossa vida seja luz, seja sal, faça diferença, longe de qualquer pieguismo, que sejamos verdadeiramente cristãos, influenciando o plano e glória do Teu nome. E que a Tua palavra seja formadora e transformadora em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Dúvidas? Aqueles 10 minutinhos para começar, tirando dúvidas da semana passada, do que a gente conversou, do que a gente falou. Se alguma coisa não ficou bem explicada, se alguma coisa ficou com algum problema, para a gente já tratar e caminhar. Quem aí se lembra, quer falar alguma coisa, reclamar de algo, confessar algum pecado, contar algum trauma? Vamos lá, Tati. Rebenta, Tati. Você gostou de tudo? Você concorda com tudo? Sim, olha. Ninguém tem nada para falar da semana passada? Pessoal que está ouvindo a gravação, quer falar alguma coisa? Não, parece que não. Nada mesmo? Espero que vocês já tenham começado a leitura, que nós sugerimos na semana passada. É muito importante, conforme a gente vai estudando a teologia e aquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento, que você vá fazendo a leitura, porque essa ambientação com o texto é fundamental para que a gente vá colocando essa palavra dentro do nosso coração, na nossa vida, e compreendendo um pouco mais essa mensagem que Deus tem para nós. É uma mensagem escrita há muito tempo atrás, mas que tem validade para o nosso tempo, tem validade para a nossa vida, e é algo que molda, ou pelo menos deveria moldar, princípios cristãos e a igreja. Talvez isso não aconteça tanto pela própria falta de conhecimento que as pessoas têm das Escrituras. E daí a ideia de nós termos módulos que aprofundem o nosso conhecimento, que aprofundem o nosso relacionamento com Deus e nos façam mais praticantes da ética cristã, do compromisso cristão moldado pela palavra. Hoje nós vamos começar a dar uma vasculhada em alguns pontos de formação da Bíblia. Nós vamos fazer isso a cada quinta-feira a partir de agora. Nós já saímos da parte introdutória, então nós vamos ver agora um pouco de cada livro e juntamente com isso nós vamos ver alguns temas que são tratados nesses livros e o que a Bíblia vai formando e o que o autor queria passar para a gente na época em que escreveu isso. A gente vai começar com Gênesis, a gente já falou muito de Gênesis, mas a gente vai voltar um pouco, porque ainda há alguma coisa a ser falada, então eu peço que você abra a sua Bíblia. Fique com ela aberta, porque a gente vai dar uma vasculhada aí na nossa Bíblia. Quando a gente fala do livro de Gênesis, o que é que vem à nossa mente já de cara? Criação. O complicado, talvez, do livro do Gênesis é que aparentemente o livro todo está resumido na mente de cristãos e de pessoas não cristãs na criação. E aí quando você ouve discussões sobre o livro de Gênesis, grande parte dessas discussões estão concentradas em Gênesis 1, Gênesis 2. Aí as pessoas vão querer discutir, por exemplo, como que Deus criou, quanto demorou para criar, quando a Bíblia diz que Deus demorou um dia para criar, se era um dia de 24 horas, se não era 24 horas, se Deus formou o ser humano do pó da terra, se a mulher foi formada da costela, e por aí vai. Esse não é o fio condutor de Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis, tentando encontrar nele apenas respostas científicas para a criação, para como as coisas aconteceram, você vai acabar se decepcionando e vai gerar muito mais dúvida do que elucidação ao ler a palavra de Deus. Gênesis, conforme nós vamos ver, conta uma série de histórias. Você tem aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fica muito claro, você tem toda a criação, e aí você tem a queda, é criação e queda. Mas esses são apenas 3 capítulos de um livro de 50 capítulos. Vai dando uma folhada aí na sua Bíblia e vai dizendo o que acontece depois, a partir do capítulo 4, e a gente vai dando uma olhada na formação de Gênesis. Vai folhando e vai lendo o subtítulo ou o título para mim.
Caim e Abel, que já é consequência do pecado, mas já começa a proliferação do ser humano na terra. Descendência de Adão. É algo introdutório à história que vem depois no capítulo 6, que é qual? A corrupção da humanidade. De novo, volta à corrupção da humanidade. Quase que um aprofundamento de Gênesis 3 acontece em Gênesis 6. E aí vai entrar uma história que quem frequenta a igreja desde criança conhece a história várias vezes. Que é a história de quem? De um cara chamado Noé, que é um cara assim, santo, tirando o caso de bebedeira. Tem um caso aí estranho na família, uma história aí, uma leque a mais, mas tirando isso é um cara legal. Tem esse caso de bebedeira e de dormir pelado, mas tirando o fato. Não, mas isso, por favor, senhora, por favor. Não, veja. Você está deturpando a imagem. O que faz com que a Bíblia já comece a ser um livro interessante desde o começo? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto da Bíblia porque é um livro chato. Como assim chato? Do começo ao fim já tem assassinato, traição, orgias, incesto. O bacana é que o pessoal que fala que a Bíblia é chata só assiste novela, né? Provavelmente. Eu falei pra galera esses dias, gente, os redatores dessas novelas da Globo estão precisando começar a ler a Bíblia, meu. Para pegar inspiração. É. Vilão bom você tem na Bíblia. Vilão bom é na Bíblia. Não, meu, tá muito bichinho aquilo. Não, comparado com as histórias e as tramas bíblicas, qualquer novela que você vai assistir fica completamente sem graça. Porque numa novela, por exemplo, a gente vai chegar a falar da história dele, Moisés entraria na Terra Prometida e viveria feliz para sempre com a família. Quando você vai para a Bíblia, Moisés não entra na Terra Prometida e ainda com alguns requintes e alguns sinais muito interessantes. Ele só vê de longe para aguçar a vontade, ele vê com os olhos e lambe com a testa. É mais ou menos isso o que acontece com Moisés, a história está lá. Mas vamos lá, continua Gênesis. O que mais? Aí você vai ter tanto no capítulo 7, capítulo 8, dilúvio, aliança, vai caminhando. Torre de Babel, nós falamos sobre Torre de Babel. Aí só nesses primeiros 11 capítulos você tem várias histórias, desde Adão, Eva, Caim, Abel, a sequência da família de Adão, depois Noé, aí como consequência de toda essa história, deturpação. Lembre-se que na história de Noé, o que Deus faz? Qual é o propósito de Deus na história de Noé e o dilúvio? Acabar com a humanidade e refazer essa humanidade através da família de Noé, que se salva na arca. Mas dá licença, você fica deturpando a família. Você foi de uma festa de Natal da família de Noé? Mas isso é interessante na Bíblia, porque a Bíblia, conforme você vai lendo, e olha, veja Gênesis, como Gênesis não é apenas a história de como Deus criou as coisas, é a história da humanidade e de como Deus começa a se relacionar com essa humanidade. Você tem criação, queda, assassinato. Gênesis 1, 2, 3 e 4. Gênesis 5, você tem a família de Adão, e aí como introdução a Noé, que é um cara que Deus prepara para construir uma arca que seria usada para a salvação da família dele e para que as outras pessoas fossem mortas em condenação ao pecado que praticaram e a vida desregrada que estavam levando. Isso vai até quando de Gênesis? Dá uma olhada aí. Até que capítulo? A história de Noé. Quando que acaba a história de Noé? Ok? Aí, o que você tem logo em Gênesis 11? Torre de Babel. Segundo o que a gente viu, como que é a história da Torre de Babel? Você tem a confusão gerada pelo quê? De novo, pela ganância do ser humano que quer viver independente de Deus. Mas espera aí. O que acabou de acontecer lá em Gênesis 9? O dilúvio. O que Deus fez com a humanidade?
puxou a descarga da humanidade e sobrou só Noé e a família dele. Eu ia falar, perguntar isso. Quando o pecado entrou através de Adão e Eva, entrou com força total. Sim. A gente já fez. Aham. Aí Deus apagou tudo de novo. Ah, que bom, ele volta de novo com força total. Ok? Então, Na Torre de Babel é mais um exemplo disso. aí então, teologia do Antigo Testamento. Uma pergunta que nós então temos que fazer. Deus acaba com a humanidade, sobra só a família de Noé. Passa 2 capítulos, você tem Gênesis 11, de novo, a humanidade. Aí, só que em Gênesis 11, Deus não acaba com a humanidade. Ele dá uma confusão de línguas, dizendo assim, olha, quase que dizendo, matar não adianta. Matar adianta, daí você seja todo mundo. Oi? Matar adianta, daí você seja todo mundo. Não, então, teria que ser todo mundo mesmo, né? Ele tem que fazer outra Adão e outra Eva. A origem do pecado, no caso, foi a Noé e a família de Noé. Sim, aham. Então ele não acabou com o pecado, ele acabou com a maior parte dele. Aham. O que no fim acaba se mostrando inócuo, porque acaba com todo mundo, conforme vai crescendo, aumenta tudo de novo. Acaba todo mundo, conforme vai crescendo, aumenta tudo de novo. Quando o autor começa a repetir essas histórias, ele vai entrar num lance teológico que está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento e que está por toda a Bíblia. O pecado não é algo que nós praticamos de vez em quando. O pecado está ligado à natureza do ser humano, seja ele quem for, e tenha ele a intervenção que tiver. Ele respira, porque aquilo faz parte dele. É o que depois o salmista Davi, num dos seus salmos mais famosos, vai dizer assim: eu nasci em pecado. Eu fui concebido em pecado. O pecado faz parte da minha história. É algo que faz parte do meu ser. Eu sou pecador. É a diferença de dizer eu pratico pecado e de dizer eu sou pecador. Cristãos sérios e conscientes de uma teologia bíblica olham para a Bíblia e têm essa constatação. Não adianta. A única forma de Deus acabar com isso seria matando todo mundo e criando alguma outra coisa diferente de algo chamado ser humano. Porque o ser humano tem uma natureza pecadora. Quando o Davi fala isso, assim, ele está falando dessa questão da natureza humana. Sim. Não que o ato do sexo Não. seja pecado. Não. É que tem muita igreja que usa isso para falar da questão do sexo antes do casamento ser pecado. As pessoas confundem 3 coisas, né? Ligam isso a sexo antes do casamento, e esse texto não está falando de sexo antes do casamento. A Bíblia fala do problema do sexo antes do casamento, mas não nesse texto. Quando Davi diz, eu nasci em pecado, ele está dizendo, a natureza humana, desde a concepção no ventre materno, já está contaminada pelo pecado. Pecado, por mais triste e estranho que possa parecer numa época de libertinagem como a nossa, é algo inerente ao ser humano. Você pega aquele bebezinho na maternidade, que acabou de nascer, você pode não ter certeza do que ele vai se tornar na vida. Se vai ser médico, engenheiro, se não vai ser nada, não importa. Uma certeza você tem a pegar uma criança recém-nascida no colo. É pecador. Está na natureza, já está no DNA daquele ser humano. Então, o que a gente precisa, quando olha para uma teologia bíblica, é ver isso. Veja como o autor vai formando a história, tentando conduzir essa história a essa compreensão. O que a família de Noé, uma família que se salvou dentro da arca, uma família que foi liberta por Deus do dilúvio, gerou? Pecadores. Uma humanidade que chega em Gênesis 11, está lá na Torre de Babel. Veja uma coisa importante. Se Deus exterminou toda a humanidade e preservou só a família de Noé, daqueles que chegam lá em Gênesis 11, todos, indistintamente, segundo a teologia bíblica, são descendentes de quem? Noé. Não era um cara bom? A gente sempre vai ter que responder. Então, a resposta para se é uma pessoa boa é sempre sim e não. Porque se você for comparar com alguém pior, você pode até dizer que ela é boa ou menos pior. Mas se você for analisar biblicamente,
Por isso, vamos trazer um desenvolvimento teológico importante. É por isso que o Evangelho de Cristo Jesus não é algo feito para transformar seres humanos em pessoas boas. Pessoas não são boas. A nossa natureza não é boa. O Evangelho vem para nos redimir, nos mostrar a necessidade de Deus que nós temos, informar que o preço do pecado foi pago por Jesus, e agora quem crê nele tem a vida eterna, não porque é bom, mas porque foi salvo, foi redimido. Nós buscamos a santificação e a santidade num processo diário. Mas entre buscar a santidade e a santificação e dizer, poxa, depois que eu fui para a igreja me tornei uma pessoa boa. Não se tornou. Não se tornou mesmo. Talvez nada atrapalhe mais o processo de santidade num ser humano do que ele achar que é bom. Tem uma parábola na Bíblia que é fantástica para explicar isso, que é a parábola do filho pródigo. Jesus conta a história de dois irmãos, um mais novo e um mais velho. Agora, quem é o pior irmão? Biblicamente falando, que foi bom. Você está perdido longe de casa é algo normal. Agora, está perdido dentro de casa é que não é normal. Alguém sabe onde é que está esse texto? Eu sei que ele está em Lucas, mas... Lucas 15? É isso? Lucas 15. Porque para você compreender essa parábola, Lucas 15. Vamos lá. Acho que aquela parte quando o irmão dele volta e o outro irmão dele fica revoltado, fala do que faz festa para ele que saiu e fala, e para mim que nunca me matou no desejo, nunca me matou. Porque Fabrício, estava tudo aí na sua disposição. Você não tinha que me pedir para fazer. No entanto, e ele se revolta por isso, porque ele tem tudo e ao mesmo tempo ele se acha que ele nunca teve nada. A chave de interpretação da parábola do filho pródigo não está na parábola do filho pródigo. Está antes. Está nos primeiros versículos de Lucas 15. A parábola começa em Lucas 15, versículo 11. Mas ela está no contexto de Lucas 15, versículos 1 e 2. O que acontece em Lucas 15, versículo 1 e 2? Alguém lê para a gente, por favor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Quais são os primeiros personagens que estão se reunindo? Publicanos e pecadores. Qual é o primeiro filho relatado na história? É o filho revoltado que vai para Gandaia. Aí, versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Nós temos dois ouvintes de Jesus que vão ouvir e para quem é dirigida a parábola do filho pródigo. Quem são? Em primeiro, os publicanos e pecadores. E depois o outro grupo que são os fariseus e os mestres da lei. Qual era a crítica dos mestres da lei contra Jesus? Que ele se mistura e come com pecadores. Gente de má fama. Aí, veja o versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Nesse contexto, qual é a parábola que Jesus conta? É a história do filho pródigo. Então, a pergunta é, dentro desse contexto de interpretação da parábola, quem é o filho que vai para Gandaia? São os publicanos e pecadores. O que são publicanos e pecadores? Pessoas que não querem nada com Deus. Eles estão longe mesmo, estão distantes. E quem são? Quem representa o filho que ficou em casa? Os fariseus e os mestres da lei, que são os religiosos. É interessante porque quando você acha que Jesus vai dar um grande finale para a história do filho pródigo, a história do filho pródigo começa com o filho que saiu de casa, dentro de casa. E o filho que nunca saiu de casa, fora de casa e fora da festa. Olha que interessante. Quando a gente se acha bom,
quando a gente se acha santo, quando a gente se acha merecedor, quando a gente se acha justo, a gente começa a ter alguns problemas e de repente nós nos descobrimos como filho que nunca saiu de casa. Mas ele também não, ele está tão perdido quanto alguém que foi embora. Por isso que a igreja não pode ser uma comunidade em que a gente olha pecadores como gente ruim. Nós, os crentes, peraí, quando a gente começa esse tipo de linguagem, de repente aquela coisa assim, nós, os filhos que nunca saímos de casa, não se esqueça que na parábola do filho pródigo, quem nunca saiu de casa termina muito mais perdido do que quem já foi para a gandaia. Então não pode esquecer disso. A chave de interpretação de Lucas 11, a parábola do filho pródigo, está no começo do capítulo 15 de Lucas. Fariseus, publicanos, mestres da lei, gente religiosa e gente não religiosa. E aí Jesus dá um tapa na cara desse pessoal, dizendo, bom, vocês são mestres da lei, e vocês são fariseus, mas vocês são perdidos. Vamos voltar lá para Gênesis. Que mais? Depois aí vai ter Abraão, você vai ter a história de Abraão, você vai ter a história de Isaac e a história de Jacó, que é o início do povo de Israel. Sempre que você ouve falar de Abraão, Isaac e Jacó, você está lembrando das pessoas que deram início a essa história de povo de Deus, de um povo escolhido por Deus e por aí vai. E essa história de Abraão, Isaac e Jacó vai tomar a maior parte do livro de Gênesis. É a construção da família, é a história de como é que Deus começa a se relacionar com o povo, de como é que Deus escolhe um povo, faz aliança com o povo e por aí vai. E aí, já nos últimos capítulos, não tão últimos assim, mas no final de Gênesis, você tem a história de quem? Você vai ter a história de José, que ficou famoso naquele desenho, O Príncipe do Egito, que para mim é um dos caras mais íntegros que eu já conheci. No entanto, ele continua sendo pecador, ele continua sendo sem vergonha, mas é um dos mais íntegros que a gente tem história na Bíblia, um cara que manteve a sua fidelidade, mesmo tendo que pagar um preço muito alto pela fidelidade. Gênesis começa com o povo de Deus sendo formado, Deus formando a humanidade, Deus escolhendo um povo, e esse povo termina lá no Egito com José. Ele é governador do Egito, ele leva toda a sua família para lá, porque a terra estava com fome, havia fome na terra, e o povo termina todo ali no Egito, bem, tranquilo, governando. Quando você vai para Êxodo, que é o segundo livro, o que acontece? O povo está escravo. O povo foi da liberdade, da regalia no Egito, para a escravidão. É a introdução da história que vai continuar. Deixa eu dizer uma coisa importante. Gênesis e Êxodo jamais devem ser lidos de maneira separada. Gênesis e Êxodo foram escritos para serem lidos juntos. Nós fazemos essa distinção porque nós temos um problema com a Bíblia. Nós pegamos a Bíblia, que é um livro, e aí como é que nós tratamos um livro? Nós tratamos ele totalmente separado, em departamentos. No entanto, sempre que você pegar a Bíblia tem dentro 66 livros diferentes, mas todos eles unidos para contar uma história. Então nós não temos aqui um livro que tem, mas na verdade isso aqui é uma compilação e um monte de história contando várias histórias diferentes. Não, esse é um livro que conta uma história. E ele tem as suas divisões dentro, que nada mais são do que enredos e subtítulos dessa mesma história. Qual é a história que a Bíblia conta? Jesus. Essa é a história. Aí nós temos subtemas. Humanidade, relacionamento de Deus com a humanidade, aliança de Deus com a humanidade, e por aí vai, vários outros subtítulos. Então, quando nós pegamos a nossa Bíblia, a história é uma só. Isso é importante porque senão a gente termina Gênesis e a gente diz assim, beleza, já entendi a mensagem. Não, você não entendeu a mensagem, você não leu o livro todo. Gênesis é uma parte. Vai lá em Gênesis 46, versículo 8. Gênesis 46, versículo 8. Gostaria que alguém lesse.
Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ok? Aí começa o monte de... Vai para Êxodo 1, versículo 1. Lembre de Gênesis 46, 8. Agora Êxodo 1, versículo 1. São esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Ok? O que chama atenção nesses dois versículos? São repetidos. São idênticos. Quando o autor faz isso, quando ele pega um texto de uma parte e coloca numa outra parte, o que ele está querendo mostrar? Nós estamos contando a mesma história. Isso é sequência do que estava acontecendo até então. Eu só vou conseguir compreender Gênesis à luz do que começa a acontecer em Êxodo. E eu só vou conseguir compreender Êxodo à luz do que acontece em Gênesis. Se eu separo isso, eu até consigo compreender uma e outra história, mas a mensagem que o autor quis passar, ao escrever e ao compilar essa história, fica perdida. Nós estamos falando de uma mesma história que vai continuar agora com Moisés. Só para você ter uma noção histórica, quando chega Êxodo, a gente vai começar a tratar da libertação do povo de Israel lá do Egito. Então, a formação é Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos, que depois cada um desses filhos dá nome a uma das tribos de Israel, isso algum tempo depois. José é o mais novo, é o mais jovem, e ele se torna o mais importante ali naquele momento histórico, então Gênesis começa a contar a história dele. Então lembre-se, Abraão, Isaac, Jacó. E aí Jacó tem 12 filhos, entre eles José, e a história dele é contada. José é aquele cara que foi vendido pelos irmãos, é vendido lá para o Egito, ele se torna importante, se torna governador no Egito, uma espécie de primeiro-ministro, segundo a nossa política atual. E aí ele descobre que a família dele está passando necessidade, a família dele vem morar com ele no Egito, e a família começa a crescer, eles se tornam um perigo político e são escravizados ali no Egito, até que depois de muito tempo aparece a figura de Moisés, que acho que aqui a maioria conhece, daquele cara que é usado por Deus para libertar o povo de Israel e por aí vai. Só para você ter ideia, se você quiser anotar, a libertação no Egito, os 40 anos no deserto, que o povo passa, da saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, esses números não são exatos, são aproximados, mas são os números mais aceitos até hoje. Essa história da libertação do povo de Israel e esse êxodo acontece de 1446 a 1406 a.C., tá? A 1406. 1446 a 1406 a.C. Essa mais ou menos aproximada à época em que essa história está acontecendo. A 1406. Provavelmente 1446 é quando o povo sai do Egito e acontece por 1446 a 1406. 1446 e 1406. Aqui é o contrário. Conta de lá para cá. Conta de lá para cá. Uma outra coisa importante, às vezes o nome do livro influencia a nossa forma de compreender. Esses nomes que nós temos em nossa Bíblia, eles são nomes da Bíblia grega. Então, os nomes de cada livro no original são diferentes desses que nós temos. Por exemplo, Gênesis no hebraico não chama Gênesis, chama-se no princípio. O que o hebraico faz? Ele pega sempre a primeira página de cada livro e transforma isso no nome. Então, Gênesis chama-se no princípio e Êxodo, o nome de Êxodo são estes os nomes dos filhos de Israel. Igual o Word faz, exatamente. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Oi? Mas aí o Novo Testamento já não faz isso, porque o Novo Testamento está no mundo grego. Mas todos os livros que você tem aí, pelo menos os formadores da lei, eles têm como nome a primeira palavra.
o que é até melhor para você compreender a mensagem, porque são estes os nomes dos filhos de Israel. Dá para você compreender que o livro está falando da formação de uma família. E aí você tem que se perguntar, por quê? Por que essa família é importante? O que acontece com essa família? Porque o Êxodo, ele lembra a viagem só, né? O Êxodo vai lembrar viagem, saída. Êxodo, viagem, saída. E fica a ideia, Lembrando só da questão do deserto. e fica a ideia de que o Êxodo, assim, é só a história de como Deus tirou o povo de Israel do Egito e colocou na Terra Prometida. Não, não é isso. Tem isso. Mas nós estamos falando da formação de um povo que Deus chama dele. E que é uma história para conduzir a uma outra história. Aí, em Êxodo entra a história de Moisés. Moisés é um cara muito importante para você compreender a teologia bíblica. Deixa eu dizer algumas coisas sobre Moisés. Moisés é considerado pelo povo de Israel o maior profeta que já existiu. Para o povo de Israel, ninguém é superior a Moisés. Claro que para os judeus, nem mesmo Jesus. Até hoje, Moisés é o cara, é o grande libertador. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia, Moisés nada mais é do que uma tipificação, um exemplo, um aperitivo do que viria a ser Jesus. Vamos falar um pouco da história desse cara. Moisés nasceu onde? Moisés nasce no Egito, filho de quem? Filho de uma escrava, Joquebede. Depois ele é colocado no rio, ele é adotado por uma princesa e ele é educado na melhor escola. Ele é preparado para ser um grande líder. Até que chega um momento em que ele vai defender alguém do povo dele, ele mata um egípcio, isso quando ele tem 40 anos, e ele então parte, ele qual é a palavra quando você é mandado para longe? Ele é praticamente exilado, ele vai para uma terra nômade, um povo nômade, conhece lá a sua família, uma tal de Zípora, uma mulher toda formosa, ele se casa, até que um dia ele está lá andando, beleza, e aí ele vê a sarça ardendo, Deus fala para ele que ele vai libertar o povo dele, aí ele consegue libertar o povo de Israel, passa 40 anos com o povo de Israel, só que ele peca. Aí acontece uma coisa importante na compreensão da teologia e da formação do Antigo Testamento. Você acha que ele não pecou? É isso? Não é isso, é que eu ia perguntar um pouquinho antes. Aham. Ele foi muito criança para o Egito, né? Então ele Foi. não conheceu a cultura do povo dele. Conheceu. Porque no Egito eles ensinavam. Havia um contato natural. Porque quando a gente fala em escravo, o escravo ele vivia ali. Porque então, se depois ele foi ver com o povo nômade, que não tinha nada a ver com o povo dele, não é? Não, o povo nômade não. Mas ele já tinha tido, já tinha 40 anos. Ele foi criado pela própria mãe. Ele foi criado pela própria mãe. Porque Joquebede depois ela acaba sendo uma privilegiada, porque ela recebe um salário para cuidar do filho que é dela, ela recebe uma Bolsa Família, é quase ali uma invenção do Bolsa Família, antes de qualquer coisa. O que acontece, a Bíblia diz que Moisés fica com a Joquebede até ele ser desmamado. É que para nós é complicado, porque para nós o desmamado é muito assim. Naquela época a gente está falando de uma criança que provavelmente ficou com Joquebede e tendo contato com ela, com a cultura dela, até 5 ou 6 anos. Aí depois, provavelmente ele é levado até o palácio e fica lá. Mas durante 5, 6 primeiros anos de vida ele fica em contato íntimo com a cultura dos hebreus. E é possível que ele conhecesse bem a fundo, porque não tinha tanta facilidade de fazer livro e eles levavam tudo muito na tradição oral, né? Sim. Assim, tudo era muito trabalhado, blá blá blá. Sim. Não tinha televisão, né? Uma das coisas que era muito trabalhado, né, toda essa cultura oriental, é o que é chamado de tradição oral. E a tradição oral tinha um peso. A gente, por exemplo, quando algumas pessoas vão criticar a Bíblia dizendo assim, como é que você vai acreditar nessa história? Porque foi um contando para o outro. Essa argumentação é de uma burrice histórica absurda.
Porque a tradição oral nos povos orientais tinha peso de documento. Uma história contada, ela tinha peso legal. E eles eram extremamente cuidadosos na transmissão. Por quê? Porque não tinha documento. Não era telefone sem fio. Aí o pessoal fala assim, porque veja, a Bíblia não pode ser verdade, porque quando você fala um telefone sem fio, você está comparando a transmissão da história de um povo com uma brincadeira de criança, só por aí já parte de uma sem-vergonhice histórica absurda, mas o pessoal faz isso. E aí, como é que isso acontecia? Principalmente isso era feito com crianças. Então os pais eram extremamente cuidadosos nas histórias que contavam para os seus filhos. Veja, Joquebede, que não era bobo nem nada, contou todas as histórias para o pequeno Moshe, que era o tal de Moisés. Olha, não se sabe ao certo isso. Não há uma certeza histórica. Se ele sabia que ela era a mãe, ele sabia que ele era hebreu. Essa informação fica claro dele saber que era hebreu. Não dá para saber e para afirmar com certeza se ele tinha consciência de quem era a mãe que gerou. Não dá para ter essa certeza. Talvez até para preservar a própria vida dele e dela também, ela não tenha falado nada. Talvez. Porque o próprio fato dele estar vivo já era uma infração de uma lei. Não dá para saber. Ok? No filme Os 10 Mandamentos, depois ele é revelado, né? Tem toda essa... Mas é uma licença poética no filme Os 10 Mandamentos com Charlton Heston. Oi? Assistiu? É muito bom. Deuteronômio 34, de 1 a 4, para você ver o que acontece com esse cara depois. Deuteronômio 34, de 1 a 4, um acontecimento interessante que marca o final da vida de Moisés. Vamos lá. Quem quiser ler, por favor, leia para a gente. Deuteronômio 34, de 1 a 4. Moisés foi das planícies de Moabe até o Monte Nebo, e subiu ao alto do Monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés no oeste. O território de Judá até o mar do Mediterrâneo no oeste. A região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Ok. Esse é praticamente o fim da vida dele. Logo depois disso ele morre. Então o que acontece? Oi? Aí Josué vai assumir, mas Moisés, que foi o grande libertador do povo de Israel lá do Egito, não põe o pé na terra prometida. Ele não atravessa o Jordão. Ele tinha... Na verdade, Deus tinha falado para ele assim: fala para essa pedra da água. Ele bateu na pedra. Você tem vários problemas aí. O que acontece é que... Qual é o grande problema do pecado de Moisés? Ele desobedeceu uma ordem. E ele contestava a ordem dada, não é? Fica um pouco claro na história de Moisés que ele, assim, não era muito fácil. Não era uma pessoa de um gênio. Primeiro porque ele já tinha matado um egípcio. Depois, várias vezes Deus fala para ele assim: olha, sai do meio do povo, sai do meio do seu povo, porque eu vou matar o seu povo. Ele era meio chiliquento, vamos falar bem a verdade. Ele era teimosão. Olha, quando ele morreu, 120. Não, já estava no bico do corpo. Não.
Ele já estava no pico do corpo, já estava. Apesar que aparentemente o cara estava bom, porque Deus falou para ele, sobe o monte, ele foi a pé. Moisés era um cara assim, um cara fortão, né? Agora vamos lembrar. Olha, oi? Tanto que Arão era o comunicador oficial. Eu sou muito mais tendencioso a achar que ele estava tentando fugir do problema do que ter um problema. Porque depois, em todos os discursos que ele acaba fazendo, em Deuteronômio, por exemplo, uma grande parte de Deuteronômio, ele reúne o povo e ele fala ao povo acerca da lei. Ele relembra o povo. Deuteronômio é quase que um discurso de despedida de Moisés. E ele faz esse discurso. Então, peraí. Ou então ele foi curado dessa, em tese, o pessoal fala que ele era gago. Eu acho que, na verdade, porque quando você olha todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, todo mundo que foi chamado por Deus falava assim, chama outro. O que provavelmente Moisés está dizendo é, olha, eu não estou disposto. Você pensou na possibilidade de pesar no domingo, ele querer dizer que é um cara que não tem papo pra mim? Pode ser? Pode ser. E aí você tem que lembrar, inclusive, que Moisés é um cara que já conviveu lá no palácio, no Egito, saiu criminoso, ele sabe muito mais do que ninguém o que significava ele voltar agora para dialogar com o tal do faraó. E aí, a história de Arão entrar parece muito mais uma jogada política, como Moisés dizendo assim, eu fico nos bastidores. Quem vai e fala é Arão. Porque, em tese, é mais fácil o faraó se irar contra Moisés do que contra Arão. Então, eu sinceramente, eu olho para esse texto e eu não vejo Moisés gago, eu vejo Moisés como um grande orador, como alguém que não tem papas na língua, que sabe falar muito bem, que foi educado na melhor escola daquela época, na melhor instituição, com a melhor educação. E outra coisa, pelo próprio contexto, muito provavelmente Moisés jamais seria um grande líder no Egito, como ele estava sendo preparado a ser, se ele tivesse algum tipo de defeito na fala ou físico, porque isso não era visto com bons olhos. No Oriente Antigo era sinal de alguém que tinha sido penalizado pelos deuses. Os egípcios não iam fazer isso, deixar um cara ir ser líder. Os faraós não tinham que ter filhos só das irmãs dele? Pelo lance da família. Mas não podia, não daí nascer um monte de faraós que você vê que tem sequela? Pode, mas ele não podia fazer parte daqueles que seriam. Se um primogênito nascesse, como era em relações com a irmã, se um primogênito nascesse um defeito, ele é descartado. Descartado. Como alguém que poderia ser sucessor. Só como sucessor, não que eles matassem. Não, também, podia ser também, podia. Essa prática não era tão incomum. Você tem em povos antigos, em algumas tribos nômades, ou nem tão nômades, hoje, nasce um filho com algum problema físico, ele é deixado. No Brasil, sim, há algumas tribos que fazem isso até hoje. O infanticídio não é algo tão raro assim. A gente tem vários relatos. Na China você tem muito disso quando nasce mulher, por exemplo. Então até hoje, eles nascem mulher, é só mulher. Alguns vão lá e pelo menos deixam os orfanatos. Outras mulheres simplesmente têm zona rural, deixam no meio do mato. A criança acaba sendo morta, comida por animais, alguma coisa nesse sentido. Então essa é uma cultura humana muito, muito antiga. E aí você olhar para Moisés e pensar que Moisés era um cara com algum tipo de debilidade física e que era visto como um grande líder, numa cultura como essa, cá entre nós, não soa muito, não casa muito bem. Podia ter sido pela personalidade dele, por tudo que ele teve. Ele não tem um
bater de frente com o faraó. E não poderia ser tão direto, né? Moisés não é um cara político. Precisava ser político. Arão é político. Arão é um cara mais assim, nos bastidores, fazendo a boa política, né? É o emissário. Agora, algumas características interessantes sobre Moisés. Se ele vivesse hoje, ele teria um estigma. Qual é o estigma de Moisés? Pensando nessa sucessão real. Porque lembre-se que naquela época, a sucessão estava ligada a uma questão familiar. Até hoje, né? Ele não é legítimo. Qualquer um, ao olhar para Moisés, sabia da história. Quem é esse cara? Ele não tem linhagem. Quem é esse cara? Mas ele é adotado. Quem é o pai dele? Você notou que a gente não sabe quem é o pai dele? A mãe a gente sabe. A Joquebede. É engraçado porque aparentemente Moisés tem um útero do qual nasceu. Mas de onde veio o espermatozoide? Mas não é porque o lance da mulher que determina quem determina se o cara é judeu é a mãe, dia, não, pai judeu. Não importa, mas quando você vê todas as listas de filho e filha, você sempre tem fulano, filho de fulano, filho de fulano, você não tem a mãe. Agora, o pai dele ainda não Era era judeu. judeu. Era judeu. Não, Moisés não tem pedigree, não. tão forte dentro da história, né? Moisés não tem pedigree. Ele pode ter sido fruto de uma abuso, Pode, claro. Pode. Tem toda essa influência disso aí, né? Pode. A gente não pode esquecer que Joquebede é uma escrava. Ele é filho de uma escrava. Sim. E você falou no início que ele é considerado um dos maiores. É o maior profeta da história. Então, onde que eles deixaram ou pegam isso de que realmente ele não tem história? Não tem história. Quer dizer, a história foi formando isso, né? Ele não tem formando. A história é a partir do nascimento. Isso não lembra nada? Jesus não tem pai. Jesus também não tem um pai. Quer dizer, você tem José, mas José não é o pai. Não é. Não é. Jesus teve um útero, não teve? Todo mundo aqui, sabe, o útero que carregou Jesus foi o de Maria. Mas o espermatozoide veio de onde? Não sei. Não tem. Moisés é ilegítimo. Aliás, só aqui a título de fazer o interregno aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a usar essas desculpas de falar que filho adotivo dá problema porque é adotivo, porque nós seguimos um cara que é filho adotivo. Então vamos parar com essa ladainha de falar que filho adotivo é filho problemático, porque o cabeça da igreja é filho adotivo de José. Não é legítimo. Então vamos parar desse negócio. Você está fazendo assim, mas não está querendo dizer que na concepção de Moisés foi igual a Jesus. Não. Não. É. O que eu estou querendo dizer é que Moisés... A Bíblia conta uma única história, ela revela em outras histórias. O que eu estou querendo dizer é que Moisés... Deus só coloca Moisés na história como aperitivo da verdadeira história que viria a acontecer. Assim, quando eu leio a história de Moisés, não é simplesmente a história de Moisés. É uma história que, conforme eu vou lendo, começa a me conduzir à história principal. Por exemplo, quando a história de Moisés começa, onde é que o povo de Deus está? Quando a história de Moisés, escravo, que também tem muito a ver com a história de Jesus, porque quando a história de Jesus começa, qual é a condição do ser humano? É a de escravidão. Sim. Aham. Que ele vai fazer a narração da história do pai dele. Aham. Que acontece não no começo da história, vem depois.
que é justamente igual à história de Jesus. O que o autor está querendo fazer é o seguinte: lembre-se que nós temos a Bíblia como um todo. Imagine um cara lendo essa história há muito tempo atrás. A primeira pergunta que ele faz: judeu, quem é o pai desse cara? O pai só é apresentado depois. Isso numa cultura judaica é inadmissível. Você não faz isso. Você pega, por exemplo, Mateus 1, que é um exemplo claro que a gente tem. Mateus 1, você vai lá, você tem, por exemplo, registro da genealogia de Jesus. Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou... É homem, pai. Aí, quando a gente lê a história do início de Moisés, você não tem informação. Esse cara é ilegítimo. Depois ele aparece como formação histórica. Mas ele já está fora. Não, tem. É aquilo que a gente não consegue saber quem é esse cara, por exemplo. Esse cara existe, mas não tem origem dele. Fica quase... Aí quando você lê esse capítulo, fica quase que um enxerto, né? Porque a ideia assim... Isso é um pulo, né, na verdade, falando no filho de Merari e depois de sua geração. Depois pula para Arão, então nem fala que ele veio. Não. É assim... Ele é o pai, é um adendo. Sim. Alguns, inclusive, alguns estudiosos bíblicos consideram esse versículo um enxerto posterior. Alguns consideram que esse versículo não estava no original, e de tanto pessoal... Espera aí. Eles depois, olha, tá, o pai do cara era esse. Coloca aqui no meio da história, vai. Porque não tem sequência. Porque como era inadmissível a maior profeta deles, eles não aceitavam. Sim, havia uma grande crítica aí. Algumas coisas que meus pais não contrariam a lógica humana e geram um tipo de problema. Já altamente contraditório. Não importa dizer quem é a mãe. O pai sempre. O pai sempre. Não. Mulher não era nada. Uhum. Exatamente. A história de Moisés é um trailer. E ninguém para no trailer. O problema é que quando nós não compreendemos toda a formação da teologia bíblica do Antigo Testamento, a gente se fecha com o trailer. E a gente acha que o trailer é uma história legal. Porém, como é que acaba o trailer? Deuteronômio 34. Como é que acaba? Esse cara morre. E ele não entra na Terra Prometida. E não uma das detalhes sobre a morte de Moisés. O corpo não foi achado. O corpo não foi achado. Ninguém sabe. E talvez, se tivessem achado enterrado, o povo de Israel adoraria o corpo de Moisés. Mas aí você tem que fazer a leitura da teologia bíblica como um todo. O corpo do cara não é achado. Alguns historiadores, deixa eu dizer isso, mas eu discordo com essa parte, mas é uma informação que você tem que ter. Alguns teólogos, inclusive, dizem que Moisés nunca existiu. Eles dizem o seguinte: Moisés é apenas uma história que foi inventada como um trailer. Então eles falam assim: não, Moisés não existiu historicamente. É quase que uma parábola. Porque um dos indícios mais fortes disso é que você não tem relato histórico e documental de Moisés. E sendo ele um cara importante no Egito, você haveria algum relato histórico. E não tem. Na verdade, não tem mesmo. Se você procurar relatos históricos e documentais, não tem. Moisés, para a história documental, inexiste. Aí é que os historiadores dizem: não foi ele que escreveu. Deram autoria para ele porque precisavam de uma personagem forte que... Agora, eu não concordo com essa teoria porque ela tem algumas falhas históricas também. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque é importante você saber disso, porque alguém vai falar isso um dia. Aí você vai falar assim: não, mas Moisés é um tipo de Cristo. Não, Moisés nem existiu. Então tem essa teoria. O que, em tese, em última análise, mas se provar que Moisés não existiu,
Para mim não muda nada, porque se ele é um trailer, aí eu quero saber da história principal. Aqui no lugar onde eles fazem os muçulmanos, tem aquela pedra que fica envolvida também. Eles ficam lá o dia inteiro. Mas ali é a pedra do Maomé. É, de Maomé. Não, ele é de Maomé. Uma vez eu tenho uma bobeira daquela moleque, né? Eu não sei se foi na Veja ou se foi na revista História, que mostrou que eles acharam a tumba, não sei se você já viu isso, dos 2 filhos do faraó que supostamente reinavam na época de Moisés. Aham. Ele teria 2 filhos gêmeos, mas morreram os 2 na morte dos primogênitos. Aham. E aí conta que não cita o nome de Moisés, mas cita que aconteceu na tumba, né, de um líder jogar uma maldição e morrer do cara. Sim. Aham. Inclusive conta a história de José dentro da mesma tumba. Sim. Mas eu não tenho muita revista. Aham. Há relatos históricos de algumas calamidades sobre o Egito, há relatos documentais. O que para completar essa história aqui, o que as pessoas argumentam? Falam, olha, a história onde Moisés está inserido aconteceu. Moisés é que não existia. Então eles falam que Moisés é uma invenção. E eles têm o nome do outro livro, então a gente substitui de Moisés. Não teria. Então, é fácil, né? Não teria o nome. Eu acho que uma história dessa não teria sido realmente um relato. Só que Agora, assim, vamos combinar. Quem reinava na época, o domínio na época era egípcio. sim. Retratar uma história dessa, que interesse os caras teriam em deixar o nome de quem fez tudo isso, Aham. historicamente Eles não retratado. metade da cidade, né? Não, é a vergonha do reinado egípcio, essa história dos hebreus terem sido libertos. Não há nenhum interesse nisso. Também vamos pensar no pior dos mundos. Então tá bom, Moisés foi uma invenção. Se Moisés foi uma invenção, ele foi uma invenção judaica. Porque quem inventou a história seriam os próprios judeus, dando um nome ao grande líder. E aí é engraçado, porque os próprios judeus que rejeitam Jesus, sem saber, inventam uma personagem que tem tudo a ver em relatos parecidos com tal Jesus. Quer dizer, então os judeus produziriam uma personagem que depois denunciaria contra eles que não aceitam Jesus, que é o profeta que vem depois de Moisés. Então você tem também uma série de para mim é o seguinte, a história de Jesus. Então, se provassem que Moisés... O que pode acontecer é o seguinte, Moisés, o significado do nome de Moisés tem a ver com a salvação de Deus. Aí, o que pode acontecer é que Moisés, na verdade, tinha outro nome. Só que aí ele se tornou uma figura tão proeminente que o nome dele foi mudado pelo próprio povo. Então, você vê lá, o nome judeu, hebraico de Moisés é Moshe. Moshe é a pronúncia. Você não tem Moshe nos relatos históricos mesmo. Mas talvez Moisés poderia chamar Yoshua, que era um nome muito mais comum, que tinha a ver com José, Josué. Yoshua. Não tem, você não tem. Aham. Isso é muito normal na história da Bíblia, porque você vê várias pessoas que elas ganham o nome de acordo com aquilo que elas fazem. Então isso é muito normal. Talvez Moisés fosse conhecido como Moisés apenas entre os hebreus. Só. Mas no Egito ele tinha um outro nome. O que era muito normal, porque quando você vai para a história de Daniel, quando ele vai para a Babilônia, os babilônicos dão um nome completamente diferente para ele e para os seus amigos. Então, se você vai para a Babilônia, você não vai ter relato histórico de um cara chamado Daniel. Você vai ter o relato do nome que eles deram para Daniel, que era totalmente diferente. Eu lembro que um dos ali já Zebedeu. Tinha vários nomes estranhos, claro. Sedraque, Mesaque, Abednego. Aí tinha o Piriatle, não sei o que lá, que eram os nomes babilônicos. Zebedeu vem depois. Uma pergunta, entre José e Daniel, quantos anos tem? Entre José e Daniel? Uns 800 anos, mais ou menos. E Daniel descende da linhagem de José?
da linhagem de Judá. De Judá? Não, de Judá não. Porque Daniel não. você vai pensar que o dom de José passou para Daniel. Não necessariamente. Daniel não lembro. Mas deve ter já no começo. Não fala aqui. Na verdade ele estava em Judá. Eu não sei se provavelmente ele era de Judá. Porque se ele estava em Judá, ele devia ser. Bom, continuando a história de Moisés e Jesus. Os dois são filhos ilegítimos. Os dois têm a ver com a libertação de um povo que está escravo. Aí vamos lá para Jesus. Mateus 2, versículo 13. Para você compreender a continuidade da história de Moisés, você obrigatoriamente tem que ir para Jesus. Mateus 2, versículo 13. Quem quiser pode ler, por favor. 2, versículo 13. Ok. Para onde é que Jesus vai? Para o Egito. O que Jesus tinha acabado de fazer? Nascer. Ele nasce de família judaica. Logo depois que ele nasce, por causa de uma intervenção da política local e de uma perseguição, ele é levado onde? É igualzinho Moisés. Quando, inclusive, o líder romano fica sabendo que os magos o enganaram, o que ele faz? Ele manda matar de até 2 anos. Que é exatamente o que aconteceu na época de Moisés. Aí Jesus vai para o Egito. Ok? Com uma diferença. E essa é importante na formação da teologia e da história, para que a gente não pare em Moisés. Versículos 19 e 20, um pouco aí para frente de Mateus 2. 19 e 20. Quem quiser pode ler, por favor. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. E aí ele foi. Qual a única diferença, nessa parte histórica de Jesus e Moisés? Moisés é criminoso. Mas tem uma outra coisa importante na história. Oi? Mas tem uma outra coisa importante na história de Jesus que não tem em Moisés. Jesus atravessa o Jordão. Moisés não. Essa é a única diferença. A diferença entre Moisés e Jesus é que Moisés é um líder que conduz o povo no deserto, mas ele não consegue levar o povo até a terra prometida, porque ele não passa o Jordão, ele fica para cá. Jesus vai ao Egito e volta. O que a teologia bíblica está querendo mostrar para você é, se você segue Moisés, beleza, você vai ficar à beira da terra prometida. Você até vai bem, mas você não atravessa o Jordão. Porque você só atravessa o Jordão como? Com Jesus, é Ele que atravessa. Você pode caminhar, você fica no quase, mas o quase não adianta. Jesus é o único líder, assim como... Então, você tem na Bíblia e na teologia similaridades fantásticas entre Jesus e Moisés. E só uma diferença. Um conduz à terra prometida. Até lá. O outro fica quase. Os legalistas, não sei, acho que serviu para
quem é legalista só lei. Sim. Aham. Que é uma mensagem que Paulo, inclusive, vai retratar com muita profundidade aos Gálatas. Quando a gente lê a carta que ele escreve aos Gálatas, isso fica muito claro. Ele diz, olha, a lei tem a sua validade. Ninguém vai pegar e vai jogar fora toda a lei. Não, mas a lei não é suficiente para aquilo que... O que importa não é entrar na Terra Prometida. E é engraçado, porque quem é que leva o povo para a Terra Prometida logo depois de Moisés? Josué. Qual é o nome de Josué? É o mesmo de Jesus. Yoshua. A raiz de Josué, Jesus é a mesma, seria no português José. Esse é o nome. Na verdade, provavelmente Jesus tem esse nome de Yoshua por causa de José, o pai dele, é uma coisa normal na comunidade judaica. É muito interessante Moisés morrer e quem conduzir a Terra Prometida é Yoshua. A mensagem é clara. Só Yoshua é que conduz a Terra Prometida. Moisés pode levar até a beira. Mas se você não for com Yoshua, quem é Yoshua? Jesus. Ele é Yoshua. Só ele. Coisa interessante no caráter de Moisés, que difere de Jesus, é o seguinte: justamente pelo que ele é disponível, é por um momento que ele está no meio do povo, mas ele parece que não sofre com o povo. Ele não se sente assim, não participa do sofrimento do povo. Então o povo está pedindo água, é lógico, justamente por ser, e ele interpreta aquilo como assim: esse povo está talvez agredindo a Deus e continua pedindo, ele vai e pede. Jesus está vendo o povo crucificando ele, olha para baixo e fala: desculpa esse cara, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles conseguem entender a nossa ignorância, assim, vamos dizer assim. E Moisés, mesmo estando no mesmo povo, sofrendo o mesmo problema, parece que ele está fora do povo. Assim. Jesus encarna. Oi? Nada mais humano que isso. É só dar poder para ela. E tem... Que tinha inclusive a ver com esse jeitão de Moisés mesmo, né? De ter esse jeito impetuoso. É a diferença do vicário. Um sofre por causa do povo. Moisés sofre por causa do povo. Fica muito claro na história a encheção do povo. Jesus sofre não por causa, pelo. Então, Moisés consegue sofrer por causa do povo. Ele não encarna isso. Ele não vai encarnar isso. Aí é a diferença da encarnação da dor humana. Moisés fere a pedra porque ele está indignado com o povo. Jesus, ao entrar em Jerusalém, chora por causa da cidade. E você tem a expressão de Jesus que diz: quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas e você não quis. É um sofrimento de quem está assumindo essa dor. Então a gente vai ter sempre essa diferença postural entre Moisés e Jesus. Embora até em Moisés há um momento de lucidez em Moisés que tipifica Cristo de uma maneira muito fantástica, quando Deus fala para Moisés: sai do meio do povo que eu vou matar o povo e de você eu vou fazer um povo. Ele diz assim: não, eu não saio. Se for matar o povo, me mata também. É um momento de lucidez que Moisés tem ao dizer: não, eu faço parte dessa história. Que só vai realçar essa tipificação de Cristo que Moisés tem. Mas ele tem esses rompantes. Qual é o problema de Moisés? Moisés não é Cristo, ele peca. Esse é o problema dele. As tipologias são lindas. São. Uma parte da Bíblia. Mas, cara, elas são rascunhos de quando você chega em Cristo e fala: aí sim. Aí é a obra perfeita. Sim. Porque que é justamente o que o judeu não faz com Moisés. Porque quando a gente olha para esse lance, ele está se colocando acima do povo. Pô, esse povo está enchendo a paciência porque quer água. Ele advoga a favor de Deus. Ele estava na posição de advogar a favor do povo. Aí
ele tem essas confusões, que são confusões marcadas pela própria pecaminosidade dele. Ele tem esses lances, que Jesus não tem, né? Jesus vai assumir o papel de servo vicário, aquele que sofre no lugar do povo mesmo, ele toma as dores. Ele é o Deus homem, essas naturezas que, de uma forma que a gente não consegue compreender, se enlaçam de uma tal forma que até hoje a teologia discute, fala sobre onde começa uma, termina a outra, fica uma coisa que a gente talvez nunca vai conseguir compreender na sua totalidade. Isso é fantástico em Jesus, que a gente não tem em Moisés. A gente tem em Moisés uma humanidade muito, muito latente, que acaba em morte, que à beira do Jordão. Jesus é aquele que, quando morre, ele já está além do Jordão, e ele ressuscita além do Jordão. Toda a história dele já acontece num espaço de libertação, não num campo que tem a ver com aprisionamento. E isso em Jesus vai fazer toda a diferença, que é uma história que... Essa é uma história que precisa ser contada. E veja como o Antigo Testamento e sua teologia vão sendo trabalhados de uma tal forma para preparar isso. Assim, a história de Moisés é a história de Moisés, mas é um trailer. Você não pode ler como a história. É apenas uma sub-história para a história que vai acontecer. O rompante é quando Cristo aparece. Ele é o Senhor, ele é o centro da história. Ok? Deu para entender o que acontece em Êxodo? Ok? Lembre-se, o nome de Êxodo, que tem a ver com essa saída, os nomes dos filhos, tem a ver com a formação de uma família que culmina em Jesus. Tanto é que quando você vai para Mateus 1 começa com o quê? Genealogia. A gente acha isso super chato. O que o cara de Mateus está querendo mostrar? Viu? Nós estamos continuando uma história. A culminância da história acontece agora. Tanto é que Jesus está ligado a quem? Está ligado a Davi, está ligado a Abraão. Aí você pega... Eu acho que Mateus não faz isso, mas vejam para mim qual evangelista faz isso. Porque Mateus vai até Abraão, mas tem um evangelista que vai até Adão, que eu não lembro qual deles é. É Lucas que faz isso? É? Bom, depois a gente vê isso. Ele é o filho de Abraão, ele é a culminância da história. É Lucas? Lucas vai até Adão, para mostrar que ele é o ápice de toda a humanidade. Mateus, como está trabalhando com uma comunidade judaica, ele tem a preocupação de mostrar a comunidade judaica. Olha, ele é o ápice da comunidade judaica, dos descendentes de Abraão. Lucas, como está trabalhando... Lucas, você tem que lembrar que é Lucas e Atos, é um livro só. Tem um mundo gentílico muito forte. Então ele vai mostrar, olha, não é só de Abraão, é da humanidade como um todo. Então eles trabalham essa teologia também. Só que essa teologia é trabalhada em cima do Antigo Testamento. Não é nada novo. Veja que o que os evangelhos estão tratando de acordo com uma teologia muito bem fundamentada em todo o Antigo Testamento. E que tem a ver com esse começo. Então Gênesis, Êxodo, não é o começo da história. Tá, de qual história? Essa é a pergunta teológica que tem que ser feita. Da história que Deus quis contar e que tem como centro Jesus. Essa é a história da Bíblia. Existe esse desdobramento, por exemplo, olha, você tem lá Gênesis, né, o começo, tal, Êxodo, daí vem as leis, aí você tem os reis lá, que tem os profetas que falam e vão voltar para a vontade de Deus, Sim, a lei. sim. Aí vem Jesus, então no começo, aí você tem, por exemplo, isso que você acabou de falar, depois as cartas e o restante fala em doutrina, seria, por exemplo, as nossas leis, é isso? Que nós teríamos de profeta e etc. Teologicamente falando, em relação de continuidade, a Bíblia dá a nós
muito mais a função de Abraão do que dos profetas. Embora as duas coisas vão estar ligadas. Nós seríamos, como cristãos, os profetas da nova geração, mas com a função de não denunciar, de informar que a salvação já aconteceu. Qual é a principal diferença do profeta do antigo para o novo? O profeta do antigo promulga a condenação, que é um lance muito forte. Por exemplo, você tem João Batista como único exemplo disso, ele dizendo, arrependei-vos, mas quando você vai para Jeremias, Isaías, Amós, Malaquias, você sempre vê os profetas dizendo, olha, Deus vai castigar vocês, Deus vai castigar vocês, Deus vai castigar vocês. Aí os profetas do Novo Testamento são chamados a dizer, Deus se autocastigou, Deus se autocastigou para salvar vocês, Deus foi para a cruz para salvar vocês. Essa é a diferença. A similaridade principal está em Abraão, quando Deus diz para Abraão, em você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Essa é a função da igreja. Informar a todas as famílias da terra de que todos em Cristo Jesus podem ser abençoados. Então muda o foco, né? Os profetas do Antigo Testamento olham para frente, nós olhamos para trás. Há esse jogo importante de informações, sempre tendo a cruz como centro. Por isso é que eu sou muito crítico com o cristianismo que olha para o céu. O céu é consequência. É o reino. Que a gente já vive, inclusive. A função do cristão é olhar para a cruz. A cruz é que vai conduzir ao céu. É que a gente faz o contrário, né? Então a cruz está aqui no meio, a gente está aqui à frente, olhando mais para frente. A mensagem é não. Volte os olhos para a cruz. Ela é que conduz a Nova Jerusalém. A gente faz o contrário, né? E a gente fala assim, você tem que aceitar Jesus, você não quer ir para o céu? A cruz é o passaporte. Jesus vira o ticket. É o carimbo. Não, peraí. O céu é consequência. O importante é o relacionamento com Jesus. Então eu não quero aceitar Jesus por causa do céu. Eu quero Jesus por causa de Jesus. E se ele não vai dar o céu, tá bom, o negócio é Jesus, não é o céu. Aí a gente dá mais importância à herança. Mas então, daí é a nossa maneira de querer ser você não quer aceitar o céu? Poxa, eu quero, o que eu faço? Então Jesus. Então tá bom. Não é, porque a gente sempre quer ouvir pra gente mesmo. Sim. Isso é alta. Se é a herança, eu quero herança. E aí é a hora que a gente se transforma no filho mais novo do filho pródigo. Diz assim, não, eu quero herança, eu não quero ficar em casa. Só quero herança e a promessa. Não deve ser. Sim. Que é o que a gente diz para Deus, né? Não com essas palavras, mas com outras, né? A gente faz isso, a vida e mexe a gente faz isso, né? Faz isso com uma maestria enorme. Vamos voltar lá? Daí vem Levítico, só para a gente acompanhar para terminar essa nossa aula hoje, que eu não queria mais horário. Mas amanhã também já é sexta-feira. Dia depois do feriado, ninguém vai trabalhar, vai? Eu vou. Você trabalha no Tá certinho, eu vou ligar lá no celular qualquer dia reclamando. Aí vem Levítico, só para a gente acompanhar aí a formação de todo o Pentateuco. Levítico tem esse nome porque tem a ver com os levitas. E no livro de Levíticos, Deus vai mostrar para o povo como é que ele deve formar tabernáculo, o local de culto, essas coisas todas, como é que o culto deve ser, a ordem do culto e por aí vai. É um livro altamente litúrgico, tá ok? Não dá para a gente fazer aqui a tipificação de Cristo nos acontecimentos litúrgicos, mas eles são fantásticos. Por exemplo, a madeira que era usada em todos os instrumentos, nos instrumentos em que é madeira, a madeira que Deus escolhe para ser usada era a pior madeira para ser trabalhada, mas ela tinha que ser revestida de ouro, que era uma tipificação muito clara de Jesus.
humano, pior madeira, mas revestido de ouro. Ele tem a natureza divina. Então você tem ali em todos os instrumentos usados, daqueles que vão madeira, uma tipificação da natureza humana, porém revestida da natureza divina. Uma madeira ruim, revestida do mais puro ouro, e por aí vai. Aí, se um dia a gente for fazer um estudo minucioso em Levítico, dá para a gente entrar nesses pormenores, mas aí, como eu sei que você vai ler todos os livros, aí você faz isso por conta. Procura no Google. Aí vem Números. Olha, Números provavelmente é o livro que a gente não lê, porque acha que só trata de matemática, mas é uma grande injustiça. Deixa eu dizer por quê. O livro de Números tem esse nome por causa do grego. E aí, abre aí o capítulo 1, por favor, de Números, o que é que você tem? Números, capítulo 1, atenção. O que você tem em Números, capítulo 1? Você tem o censo, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir também a minha para ver. Oi? Aí você tem o nome de um monte de gente, beleza? Blá, 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 blá. Aí capítulo 26. Números 1 você tem aí um relato de genealogia. E aí no capítulo 26, o que você tem? De novo. Acabou de contar até mais 1 milhão. Provavelmente quem deu esse nome de Números para o livro de Números só leu esses 2 capítulos. Porque é só por causa do capítulo 1 e do capítulo 26 que Números chama Números. Por quê? Porque o livro de Números, o nome dele no hebraico é No Deserto. Esse é o nome mais correto do livro de Números, No Deserto. Considerando que o livro de Números chama-se No Deserto no hebraico, ele vai contar qual história vocês acham? O livro de Números conta, lembra, o povo sai do Egito, Mar Vermelho, eles chegam ali nas planícies do Sinai, 10 mandamentos. Lembram? O livro de Números conta o que aconteceu desde o momento em que os 10 mandamentos foram dados, até o momento em que eles chegam à beira do Jordão e Deus fala assim para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte para a gente conversar, uma última conversa. O livro de Números narra o que aconteceu durante os outros 38 anos que o povo passou no deserto. Então dizer que o livro de Números não deve ser lido porque é um livro que só trata de números é de uma sacanagem enorme com um livro que trata do que aconteceu durante 38 anos que o povo passou lá no deserto. Aí você vai ter a pureza no acampamento. Por exemplo, o número 5, abra aí para você ver. Pureza no acampamento. O que é muito importante, a gente deveria ler isso aí antes do acampamento de carnaval. Pureza no acampamento. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Desce todo mundo que não vai ninguém. E aí você fala assim, mas tem umas leis estranhas. Você tem um monte de gente vivendo no meio do deserto durante 38 anos. A chance de virar baixaria era enorme. Aí então, tinha lei assim, como saber se a esposa é fiel? Porque daí o cara estava lá, ele já não estava assim, ele já estava meio mais para lá do que para cá, já não tinha aquela disposição toda, a mulher aparece grávida. Tudo uma tendinha do lado da outra. Aí o cara fala assim, eu acho, se eu não me engano, eu não procurei minha mulher nesses dias, aí a minha mulher está grávida. Aí ela tomava um líquido lá, se inchasse as pernas, é porque ela era culpada. Era adúltera. É verdade, opa. Parecia, tinha um negócio meio estranho, era meio... Era um... Então, à noite, sabe como é que é? O engraçado de você ler isso em números é que já tem um monte de homem falando, onde é que vende esse líquido aí? Não tem? Onde é que vende esse negócio? Agora você vai lá, tem a Marquito, números, cara. Ele pega da serpente, capítulo 21. A serpente que é levantada no deserto. Fala mal de Deus, fala mal de Moisés, né? Aí Deus manda fazer uma serpente que olhar para ela vai ser curada.
Ah, pra mim são idolatria, meu. Então tem horas que coisas que eu falo com Deus, mas não é por nada, não. Eu só podia dar um soprinho ali e todo mundo ser curado. Eu não entendo essas coisas. Bom, enfim, né? Ah. Você sempre vai ter que olhar para a sua história. Um serpente ainda, né? Ah. Serpente não dá lugar para aquela serpente lá de trás, aqui é. A serpente tem muito mais ligação com a religião cananeia. Geralmente, quando você olha para a serpente sendo manifesta na Bíblia, é uma crítica velada, na maioria das vezes, à religião cananeia. É por isso que a serpente fala em Gênesis. O cara está dando um chute na canela dos cananeus, porque o símbolo religioso dos cananeus é a serpente. Então, quando ele diz, a serpente fala, e sempre que você ouve a serpente, você cai em pecado, para quem está ouvindo aquilo, ele pegou a mensagem. 38 anos no deserto. Êxodo e Deuteronômio. A serpente que se levanta no deserto é uma das grandes tipificações de Cristo. Só para quem olha para a serpente levantada no deserto é que é salvo. É uma das grandes tipificações daquilo que viria a acontecer no futuro. A gente tem que ver por essa ótica. Agora, tem uma outra coisa também importante. O lance do deserto não tem depois disso? Não, o bezerro acontece provavelmente no máximo 1 ano depois que o povo sai do Egito. Mas é um risco esse lance do deserto. Ah, é um risco. Assim, para virar idolatria é um risco. Ah, Quando ele jogava no chão. virava uma serpente. É que na cultura egípcia, a serpente é símbolo de força. Então, quando a gente olha, por exemplo, a serpente em Gênesis 3, ela não tem a simbologia de força, mas de pecado. É porque a crítica é a religião cananeia. No entanto, na cultura egípcia, a serpente não é símbolo religioso, ela é símbolo de força. Então, quando você... A força que está com Moisés é muito maior do que a força que está com os magos do faraó. Essa é a luta das serpentes que acontece ali nos capítulos de Êxodo. Eles estão disputando força. E é muito interessante essa disputa, porque os magos também fazem a madeira virar serpente. O que acontece, não há uma negação do poder das trevas. Há apenas uma demonstração de que o poder que está ligado a Deus é maior do que o poder que está ligado às trevas. E os magos conseguem fazer aquilo de boa. Olha, o texto não dá ideia de truque. O texto dá ideia de acontecimento histórico. Eles repetem. Aham. Arrumar coisa ruim não dá mas pior. Aham. O golpe de misericórdia é dado justamente quando os primogênitos egípcios morrem, e aí alguém fala assim, então ressuscita os caras agora. E aí, que é justamente a hora que o faraó fala, realmente não dá mais para medir força. Então deixa o povo embora porque o bicho pegou. E até então eles estavam medindo força. Mas lá quando manda sumir, já não consegue imitar. Só que naquela região, esse tipo de fenômeno não era anormal. Era o tipo de fenômeno que podia ser visto assim. É a mesma coisa alguém falar assim. Alguém chega aqui hoje pra gente e fala assim, olha, se vocês não obedecerem, amanhã vai chover muito forte. E amanhã chove muito forte mesmo. Mas alguém vai falar assim, mas chover forte não é tão estranho assim. Alguém pode falar, não, mas justo ontem a pessoa falou que ia chover. Mas deu sorte. Aí quando eles começam a ver os outros acontecimentos, aí que o pessoal... Alguns detalhes da história levam assim até uma certa descrença por parte dos egípcios, porque logo depois das águas do rio se transformarem em sangue, você tem a mortandade dos animais. Qualquer pessoa que não quisesse crer ia falar assim, que coisa mais óbvia, porque os animais foram até o rio, sede, tinha virado sangue, talvez alguns até tentaram, mas morreram por causa, ou morreram de sede, ou morreram contaminados pela água. Então é uma coisa assim. E aí, os peixes, os animais morrem, aquilo vira um furdunço, o que vem?
Os insetos. Tudo uma reação em cadeia. Então, no Discovery você tem assim, dizendo que é uma sequência lógica. Beleza. E provavelmente até o faraó está trabalhando isso na cabeça dele. Não. Tudo é consequência lá do que deu sorte da água virar sangue. Uma bactéria que se desenvolver foi uma alga que vermelha. E ela tirava toda a oxigenação da água e matou os peixes. Aí todos os dias não tomar água. Não contaminado. E aí, quando é que o faraó vê que ferrou? Quando morrem só os primogênitos. E detalhe, morrem os primogênitos só dos egípcios. Os animais também. Só dos egípcios. E mais interessante ainda, o que Deus manda fazer como salvaguarda contra a morte? Ele fala assim, pegue o sangue de um cordeiro e ponha na porta. A casa que tiver o sangue do cordeiro, não morre ninguém. Se não tiver o sangue do cordeiro, morre. E aí não tem jeito de você falar assim, coincidência. Coincidência morrer todos os primogênitos de homens, mulheres e animais, e só não morrer dos judeus, aí... só mata primogênito. E, inclusive, alguns relatos dão conta de que alguns egípcios se salvaram porque acabaram se convertendo. Alguns egípcios lá, quando viram que o bicho pegou, quando ficaram sabendo que tinha que passar o sangue do cordeiro, passaram também e foram. É verdade. Nunca te ouviram durante a noite. Realmente eram os espíritos correndo entre as casas. Foi terrível mesmo. É verdade. Você tem relatos históricos, documentais egípcios, de algo estrondoso que aconteceu numa determinada noite. Que eles também não sabem explicar. Eles explicam dizendo que os espíritos viajaram pelas casas. Com as portas e com as paredes das casas. Até mesmo no palácio. Sim. É um relato interessante, né? Eu assim, se eu estivesse lá, eu ia querer assistir. Oi? Ficava na cama. Vou passar o sangue do cordeiro na testa e sair na rua para ficar. Vamos ver aqui. Passa o sangue do cordeiro na testa e vai. A cruz no peito, né? Vai na rua. Eu acho o seguinte. Aí, o pessoal vai assistir aquela porcaria de Crepúsculo que tem um vampiro gay. Vampiro gay, é vampiro gay. Aí o pessoal fala assim, eu não gosto das histórias da Bíblia, eu quero dizer, você tem um monte de gente morrendo aqui, sangue na porta. Isso aqui, se Hollywood fizesse um filme desse negócio aqui, os espíritos voando pelas terras egípcias e matando os primogênitos. Imagina, seria legal o negócio aqui com produção de Steven Spielberg. Né? Seria interessante. Agora, Crepúsculo, assim, deixa eu falar, é que Crepúsculo tem algumas dificuldades com Crepúsculo. Quantos anos tem a mocinha? A mocinha do filme Crepúsculo tem 17 aninhos. Mas ela, quando começa, ela começa com 17. Ela se apaixona por um vampiro de séculos. Mas você tem 17. Não, mas aí depois quando vai continuar a história, porque a história ela tem um desenrolar absurdo. Mas eu tenho certas dificuldades de você pensar, porque até pensando na lei, uma pessoa de 17 anos que tenha relacionamento com alguém maior de idade, se eu não me engano, isso dá problema legal, não dá? Então nós já estamos partindo do pressuposto de uma história que, segundo as próprias leis do país que eu vivo, é estranho. Segundo, eu não acho normal a minha filha chegar daqui uns 16 anos, daqui uns 12 anos, ela está 4, e falar assim, pai, tem um senhor de 80 anos querendo morder o meu pescoço.
não acho muito normal, eu não acho legal, considerando que eu tenho uma filha, de que um dia ela chega em casa com 17 anos e tem o sonho de ficar com um cara que quer morder o pescoço dela. E que já tem uns 80 anos, mas que se transforma em alguém de 17. Verdade. O que também até assim, já me... Não, ele... É uma ficção bélica. Ah, Mas todos os filmes, todos, desde Bram Stoker, lá, Mortos, ele tem sempre o lado sombrio, porque ele é um monstro. sim, o vampiro é ruim. Ele sabe que ele é um monstro, Ele tá morto, ele né? precisa, tem todo isso. Esse aí é um vampiro baitola. Vai tola. Eu li igual que a noite, É verdade. Uma base Teresa, É. é um amor pela humanidade, é uma coisa fantástica. O cara O problema com a história de Crepúsculo é que não é uma história. O problema da história de Crepúsculo, segundo uma cosmovisão cristã, é que o mal não é tão mal assim. O mal tem um lado bom. O mal é mal porque ele é azarado, tadinho. Então o que tem você se relacionar com alguém que é do mal, mas que não quer ser do mal? Porque ele é do mal, mas ele é bonzinho. Qual é o grande... Quando a gente transforma essas coisas em algumas coisas mais próximas, fala assim, não, mas não tem nada a ver. Então vamos assim, vampiro é bom ou é ruim? Não, não é. Segundo a visão pós-moderna do Crepúsculo, depende. Depende. Ao que realmente... Então, eu sou da época... Acabou, não, mas já foi, coitado. Eu sou da época que mal era mal. Mas agora... Bom, não sei. A minha grande crítica a essa falta de cosmovisão cristã é que a gente, por relativizar a verdade, a gente transformou coisas boas em ruins e ruins em boas. E a gente vive essa cosmovisão. E isso é uma falta de conhecimento bíblico. O que a Bíblia diz desde o começo? Mal é mal. Mal é mal. Não dá para crer na redenção do mal. O mal não se redime. Jesus diz, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Nós estamos formando uma geração, a nossa geração é formada assim, vampiro é ruim, bom, ruim é ruim. A nova geração, que é da minha filha, é formada assim, é ruim. E não era posição, né? Não, é. E assim, é ruim. Mas ele se transforma. Qual é o problema com a história que a gente tem visto na Bíblia? A pergunta que eu quero fazer é, quando a gente olha para a Bíblia, o diabo é bom ou é ruim? Mas então, o diabo não é um anjo? Se ele é um anjo, ele não pode voltar à essência dele? Mas o que a formação da cultura diz para a nova geração? Se o vampiro se converte numa pessoa boa, qual é o grande lance moral da história? É o mal que não é tão mal se transformando em bem. Qual é uma das capas da série Crepúsculo? Uma maçã. Qualquer um na formação de uma cultura sabe que para a nossa cultura a maçã é símbolo do quê? A capa foi feita à toa? No fim, qualquer pessoa que pega a capa do livro, inconscientemente, o que é pior,
ela sabe que aquele livro trata do quê? Do mal. Mas o que acontece com o mal dentro do livro? Ele é bom. Ele é bom. Você se relaciona com ele, e relacionar-se com ele tem a ver com uma relação de amor. Interessante. Porque eu vou para a Bíblia, e a serpente diz o que para a mulher em Gênesis? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Nem foi isso que ele falou. Nem foi isso que ele falou. Moisés, Deus disse para Moisés, fale com a pedra para que ela dê água. O que Moisés faz? Ele dá uma batidinha. Que mal tem? Deus disse para ele, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Ou você leva as coisas a sério, como eu falei, ou você não entra na terra prometida. A pergunta então que eu quero terminar. As coisas têm a ver ou não tem? Numa cosmovisão cristã, tudo tem a ver. Porque a gente nunca vai poder esquecer de uma coisa importante. A história ainda é a história de Deus. Ainda é uma história que tem a ver com o bem e com o mal. Quer a gente queira, quer a gente não queira. A nossa cultura vai dizer pra gente, o mal é relativo. Mal é relativo. E eu acho muito complicado o mal é relativo, porque se o marido de alguém chega e fala assim que traiu, fala assim, porque eu saí com a vizinha. Mas o mal é relativo. Então, isso nem é adultério. O adultério é ruim. É mal ou é bom? Mas e se a vizinha for bonita? Não, mas peraí. Então, adultério é bom ou é ruim? É ruim. Todo mundo acha que adultério é ruim? Mas e se a vizinha for bonita? Então... Não é isso que alguns cristãos estão falando. Porque voltando para a série Crepúsculo. Não, voltando para a série Crepúsculo, vampiro é bom ou é ruim? Mas e se o vampiro for bonito? Não. Não é a questão física da coisa. É toda a história ruim. Ela caracterizou completamente a história de um vampiro. Mais ainda. Ela é escrita por um público infantil. E esse é o pior. Uma personagem da Bela totalmente... O problema é o público-alvo. O público-alvo são meninas de 10 a 12 anos. O que eu estou defendendo, terminando essa aula de teologia bíblica, o problema da nossa postura cristã é que, como nós não olhamos a nossa sociedade através de uma cosmovisão bíblica e teológica, nós relativizamos todas as coisas. Esse é o problema. Alguém pode dizer assim, a série Crepúsculo em si, não tem nenhum problema. Se fosse só a série, mas nós estamos falando da formação de cultura. A mensagem passada para um público infanto-juvenil é: mal não é mal se ele for agradável aos olhos. Aí alguém fala, não, mas é a deturpação da história. O público infanto-juvenil não conhece a história. Não sabe. Você fala que o público... Quem é Vlad? Que era um empalador, inclusive de criancinhas. Agora, eu gostaria que a autora, que é Mormon, dissesse, olha, esse vampiro, ele é sucessor de Vlad, o pai dos vampiros. Que ele pegava criancinhas, todo mundo sabe que empalar a criancinha, né? Não preciso fazer a narração. Então, ele pegava as criancinhas, como vocês que estão lendo, e empalava. Entrava, saía pela boca. Isso é empalar. É igual galego. Então, esse carinha aí, ele é sucessor desse carinha aí. Para morrer, porque há um sistema de empalamento que não pega órgãos vitais. É uma coisa bonita de sempre pensar. Mas toda legalzinho isso aí.
Eu já sou da época do Hannibal Lecter. O Hannibal Lecter, que é do filme Hannibal, é mau. E é mau. E ele fala que é mau. Ele assume que é mau. Ele não se redime. Do começo ao fim da história, ele é mau. Esse sim. Esse sim. Hellboy. Uhum. É o próprio tema. Bom, só, vamos terminar. O que eu gostaria que a gente pensasse é, note que a cosmovisão bíblica precisa ser formada e formar nosso... Né, por favor, não chegue em casa e queime o livro Crepúsculo. Não faça isso. Espere o próximo churrasco. Que a gente sabe... joga sal grosso para tirar os mal-olhados. E claro que ninguém aqui vai proibir de ler Crepúsculo, porque seria ridículo. Você pode ler, fica à vontade. Mas leia com a cosmovisão cristã de quem está lendo uma história que está formando uma cultura que não é nem um pouco cristã. Mas não acho que é proibido, não é proibido, tá? Eu também leio umas porcarias de vez em quando. Inclusive é bom para uma educação de criança. E você tinha 10 anos atrás no Brasil que ninguém gostava de ler. Na minha época eu não gostava de ler, eu gostava de ler. E hoje você conversa com gente de 12 a 14, eles já leram todos os Harry Potter, eles já estão lendo quase todas as séries que já chegam no Brasil. E são histórias assim que não são de criança, né? Tem que envolver bem. Minha época de criança era gibi, estava bem de gibi, né? E hoje você tem professores incentivando, professores de escola dominical, levando, já vi isso na igreja, para trocar Harry Potter na igreja. É até bom a gente ficar por dentro dessas coisas, você saber do que vai acontecer. Aí alguém vai falar assim, estão falando que Harry Potter é ruim. Eu não acho. Harry Potter é um bruxinho bom. Um bruxinho bom. Só amigo tem honra. É um bruxinho bom. Tudo bem que a Bíblia diz que bruxos não são bons. Que não vão para o céu. Mas na nossa cultura, bruxo é bom. Tá? A gente tem uma sociedade hoje que mexe com feitiçaria de uma forma muito tranquila, sem nenhuma crise. A minha geração foi formada pelo He-Man. A grande heroína do He-Man era quem? A grande heroína do He-Man era a feiticeira. A feiticeira era a representação do bem. Feiticeira. Engraçado, algumas coisas a gente não nota, né? Mas é a formação de consciente. Vamos lá. Eu estou ficando velho, ficando chato, acho. Ou não, né? Sei lá. É tudo relativo, depende. Na semana que vem a gente vai continuar, a gente vai falar de alguns temas de formação da teologia do Antigo Testamento e caminhar por mais alguns livros, tá bem? Aí, se tem dúvida, anote, você pode mandar por e-mail, pode jogar no grupo de discussão que tem lá no Facebook, enfim, fique à vontade aí para jogar as dúvidas e tudo aquilo que for necessário para a gente crescer. Qualquer crítica, mande para a gente também. Seria muito legal você falar assim, olha, tal coisa não é legal, não gosto de... A gente gosta de ouvir isso para poder sempre estar melhorando. Quando termina o módulo, a gente se reúne para fazer uma medição de como é que está, como é que não está. Então, por favor, faça isso. E nós não temos nenhuma crise com crítica, pelo contrário. A gente gosta de ouvir para poder ponderar, acho que isso faz parte, é muito legal, né, Marina? Não que a Marina seja crítica, que a Marina tem uma visão aguçada, eu diria. Embora seja São Paulino. São Paulo perdeu. Vamos orar? Senhor, o que queremos pedir é que a Tua palavra seja formadora da nossa opinião. Que o Senhor nos ensine a olhar para a cultura, para a história, para o desenvolvimento de todas as coisas à luz da Tua palavra. Não para que nos tornemos chatos, ranzinzas, metódicos, mas para que consigamos levar a mensagem de Jesus com graça, amor e clareza a um mundo tão carente do Senhor. É o que nós pedimos que o Senhor nos dê capacidade de fazer, em nome de Jesus. Amém.
Não se esqueçam de orar essa noite pela Érica e pelo Cazu. Amanhã, 7h30 da manhã, tem cesárea. Nasce a Sofia amanhã. Então não se esqueçam de orar. Érica e Cazu estão aí na última noite que eles vão dormir pro resto da vida.